Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Hoje vamos explorar um estudo recente publicado na JAMA sobre o rastreio da infecção por Helicobacter pylori como estratégia para prevenir cancro gástrico. Este estudo, conduzido em Taiwan, permite algumas reflexões interessantes para a nossa prática clínica e sobre a prevenção de doenças em populações de risco. O cancro gástrico, como sabemos, é um problema global significativo e o Helicobacter pylori é um fator de risco conhecido associado ao desenvolvimento de cancro gástrico. A erradicação desta bactéria tem sido proposta como uma medida preventiva. A própria Comissão Europeia, em 2022, se bem se recordem, chegou a propor este rastreio e a ideia era que ele fosse aplicado nos países da União Europeia. Ora, acontece que a aplicação deste rastreio levanta vários problemas e não dispomos de evidência científica suficiente que demonstre a sua eficácia. Este estudo que vos trago hoje tenta precisamente avaliar a eficácia deste rastreio. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, pragmático, em que os autores tentaram responder à seguinte pergunta. Entre as pessoas convidadas para o rastreio do cancro do cólon e do reto por pesquisa de sangue oculto nas fezes com teste imunoquímico fecal, será que a adição de um teste de antigênio fecal do Helicobacter pylori reduz a taxa de incidência de cancro gástrico e a mortalidade por cancro gástrico em comparação com o teste imunoquímico fecal isolado. Ou seja, a ideia era tentar aproveitar o programa de rastreio do cancro do cólon e do reto de base populacional para associar um rastreio da infecção para Helicobacter pylori, o que, convenhamos, é uma ideia interessante, sobretudo quando já existe um rastreio de cancro de cólon e reto de base populacional implementado. Desta forma, no fundo, conseguir-se-ia aproveitar toda a plataforma de logística para incluir também o rastreio da infecção por Helicobacter pylori. O estudo envolveu 240 mil adultos entre 50 e 69 anos de idade em Taiwan. Estes participantes foram então aleatoriamente divididos em dois grupos. No grupo controlo, os participantes eram convidados a realizar apenas o rastreio do cancro de cólon e do reto por pesquisa de sangue oculto nas fezes com teste imunoquímico fecal, enquanto que no grupo da intervenção, os participantes eram convidados a realizar um teste de antigênio fecal para Helicobacter pylori, combinado com a habitual pesquisa de sangue oculto nas fezes. Os marcadores dos outcomes primários incluíram a incidência de cancro gástrico e a mortalidade por cancro gástrico. Vamos então ao essencial dos resultados. Primeiro, a adesão ao rastreio foi 49,6% no grupo do rastreio da infecção do Helicobacter pylori, associada ao rastreio do cancro de cólon e do reto, e 35,7% no grupo do rastreio do cancro de cólon e reto isolado, ou seja, no grupo controlo. Portanto, aqui temos uma baixa adesão, quer no grupo intervenção, quer no grupo controlo. Dos participantes no grupo de intervenção do rastreio da infecção por Helicobacter pylori, 38,5% testaram positivo para Helicobacter pylori e 71,4% destes receberam tratamento com antibióticos. A taxa de erradicação foi de 91,9% após uma ou duas rondas de tratamento. No entanto, as diferenças nos marcadores nos autocomes primários não foram estatisticamente significativas. A incidência de cancro gástrico foi de 0,032% no grupo intervenção e 0,037% no grupo controlo. A mortalidade por cancro gástrico foi de 0,015% no grupo intervenção e 0,013% no grupo controlo. Mais tarde,
Numa análise estatística pós-hoc, uma análise ajustada, aí verifica-se uma menor incidência de cancro gástrico no grupo intervenção. Contudo, continuou a não se verificar diferença ao nível das taxas de mortalidade. Este estudo apresenta algumas limitações, houve aqui alguns desafios, desde logo a baixa adesão ao rastreio e também um período de seguimento relativamente curto. A inclusão dos participantes decorreu de 2014 a 2018, tendo o follow-up terminado em 31 de dezembro de 2020, o que redundou numa mediana de seguimento de 5,7 anos, o que é relativamente curto para um ensaio clínico randomizado que pretende avaliar outcomes de mortalidade. Em relação a efeitos adversos da intervenção, os eventos adversos ao tratamento foram relativamente raros, com sintomas como dor abdominal e diarreia reportados em 2,1% dos casos tratados. Este estudo reforça a importância de considerar o contexto populacional ao implementar programas de rastreio. Para populações de alto risco, como é o caso da Ásia Oriental, a detecção e erradicação do Helicobacter pylori pode ser realmente relevante. No entanto, mais estudos são necessários para compreender melhor o impacto a longo prazo e a relação benefício versus danos potenciais, também a relação custo-benefício de um rastreio desta infecção de base populacional. No presente, para além das dúvidas relacionadas com a eficácia deste rastreio, há várias questões por responder relativamente a este rastreio. Saliento os seguintes. 1. Risco de resistência a antibióticos. O tratamento com antibióticos em massa pode aumentar o risco de resistência bacteriana, um problema crescente ao nível da saúde global. Outro aspecto, o sobrediagnóstico e tratamento desnecessário. Nem todas as infecções por Helicobacter pylori conduzem a cancro gástrico e rastrear indiscriminadamente pode levar a tratamentos desnecessários com efeitos adversos potenciais. Outro aspecto, a adesão e sensibilização ao rastreio, ou seja, a baixa adesão ao rastreio, como observado aqui neste estudo, apenas cerca de 50% no melhor cenário, pode comprometer a eficácia de um programa de rastreio de base populacional. Finalmente, a ausência de benefício em certos contextos. Em populações de baixo risco, o benefício do rastreio pode ser mesmo marginal e o esforço implicado, no fundo, poderia ser melhor direcionado até ao nível de custos e de recursos para outras prioridades na área da saúde. A implementação de rastreios, já o dissemos aqui várias vezes no nosso podcast, exige um planeamento cuidadoso, uma ponderação muito cuidadosa entre benefícios e danos e exigem-se estudos adicionais para se obter uma evidência científica muito sólida, para definir critérios de elegibilidade e estratégias adaptadas ao contexto de cada população, de cada país ou mesmo de cada região. Em jeito de conclusão, podemos dizer que o rastreio da infecção por Helicobacter pylori, combinado com o rastreio do cancro de cólon e reto por pesquisação oculta nas fezes, não demonstrou neste estudo um impacto significativo na mortalidade por cancro gástrico, num período de cerca de 5 anos. E face a esta evidência, é claramente precoce pensar na aplicação de um programa de rastreio desta infecção de base populacional em Portugal ou até noutros países europeus. Pelo menos até dispormos de evidência científica nova que esclareça as dúvidas que subsistem e que aqui focamos. Caros colegas, esperamos que este episódio tenha trazido alguns insights relevantes para a vossa prática clínica e para a reflexão sobre este tema. Continuem a acompanhar-nos para mais discussões sobre medicina baseada na evidência e fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net.
Até ao próximo episódio.